Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse SSD aqui da Lexar, né? E por quê, pessoal? Porque ele chegou nesse PC, tá vendo que esse PC é um pouco antigo, né? Pouco não, né? Tô sendo modesto, ele é bem antiguinho. Um computador antigo que estava com esse SSD da Lexar, tá? O modelo exato do SSD é esse daqui, ó. O NS100 de 256 GB, tá? E o computador chegou, tava com esse cara aqui, tava com o SSD. Ele tava preso aqui, ó, no compartimento aqui, somente com um parafuso. E o cliente chegou falando que não entrava no sistema operacional, né? Não entrava no sistema, não reconhecia. Aí a gente entrou na BIOS, foi verificar se aparecia o SSD na BIOS, também não aparecia o SSD na BIOS. Ou seja, pessoal, é como se não tivesse nada, o computador não reconhecia o SSD. Então, se ele não reconhece o SSD, ele não vai dar boot, ele não vai entrar no sistema, né? Porque o sistema fica no SSD. Aqui ele não tem nenhum HD, é somente o SSD mesmo. Então não dava boot, não entrava e na BIOS também não reconhecia. Aí, qual que era o problema? O problema era o SSD, ele que estava com defeito, tá? Esse SSD foi pro saco, já era. Tá esse modelinho aqui da Lexar, NS100. Então aí a gente passou a situação para o cliente, né? Agora o cliente, ele está pensando se vai comprar um outro computador, até porque esse é bem antigo, ele trabalha bastante. A gente falou para ele, né? Ó, seu computador é antigo, tal. Aí ele falou, vou ver se eu compro outra máquina ou se ele vai querer consertar, né? A gente está esperando o posicionamento dele. Talvez ele compre um outro SSD ou a gente dá para ele a possibilidade de colocar um outro HD aqui, só para ele poder ir usando. Então a gente passou a situação para ele, está aguardando o posicionamento dele. Se ele vai trocar esse SSD ou colocar outro SSD ou outro HD, ele que escolhe, ou se ele vai não querer mais fazer a manutenção, né? Porque conversando com ele, ele mostrou uma certa insatisfação com a máquina, depois que a gente falou que a máquina era antiga. Realmente é uma máquina antiga, então às vezes acontece um problema, o cliente vê a oportunidade de já trocar de máquina, né? Ele é um advogado, ele trabalha bastante com o PC, então a gente está esperando, né, o posicionamento dele. Mas enfim, pessoal, o computador que não entrava no sistema, que não reconhecia, era o problema nesse SSD aqui da Lexar, tá? Modelinho NS100 de 256 GB, beleza? Então tá aí, pessoal, vídeo rápido, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, um forte abraço, falou!